Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do momento que você está assistindo este vídeo. Lembrando que a gente grava essa aulinha para ficar um pouquinho mais diferenciada e contribuir na compreensão dos alunos, né? Ver o professor dando aula é bem mais interessante de alguém que vocês nunca viram na vida. Lembrando que a aula passada nós já trabalhamos com a ideia de Oceania, tá bom? Então, a gente já pegou um parâmetro geral, mas a gente vai falar um pouquinho mais deles. Antes de começar essa aula, gostaria de deixar um abraço aí para a galera do Zap Zap, né? Principalmente aí do nono M2, a Maria Luísa, o Felipe e o Pietro. Vou deixar aí para o nono V3, a Evelyn e o Edson. Para o nono M1, um abraço aí para o Kelton e para a Gabi. No nono V6, um abraço pro Renan e pro Ítalo. Pro nono V5, vou deixar um abraço hoje pro Wen e pra Karen. Pro nono V2, deixo um abraço pra Yasmin e Gilmar. E pro nono V1, vou deixar um abraço pra Eduardo e pra Mariana, ok? No nono V4, Tainá e Carolina, abraço para todos vocês, tá? Só não temos aqui o nono M3 porque infelizmente não tem o grupo do WhatsApp, tô aguardando ainda, né? Vamos começar nossa aulinha então? Primeiro, vamos pegar aqui um ponto importante que a aula passada a gente trabalhou um pouquinho com Oceania. E a gente vai ver mais ou menos aquilo que a gente já trabalhou um pouquinho, tá bom? Então vamos lá, vamos dar uma recordada da parte interessante. A gente viu aqui o globo terrestre e as suas características gerais de localização. Então a gente viu aqui que nós estamos aqui na América do Sul. Olha que bonita essa América do Sul, chique. Aqui o Brasil, ok? Acompanhando aí. E aqui nós temos o Espírito Santo, está mais ou menos aqui onde nós estamos localizados. A gente viu isso na aula passada. A gente viu um pouquinho dos continentes, tá bom? Numa imagem de satélite. Então aqui nós vamos ter as Américas, tá bom? Aqui é o Oceano Pacífico, Oceano Atlântico, nós estamos aqui. Aqui é a África. Aqui nós temos a Europa, Ásia e Oceania, que é o nosso tema de discussão da aula passada até hoje. Aqui tem uma imagem um pouquinho mais esclarecedora, que mostra em cores para facilitar, que a gente viu a aula passada também, o continente da América, África, Europa, Ásia e aqui Oceania, nosso material de estudo. Para nunca mais esquecer, pelo amor de Deus, hein? Não vamos esquecer mais isso aqui não. Tá doido? Sinta o seguinte, quando a gente falou um pouquinho da Oceania, a gente dividiu em regiões. Falamos que ali da Austrália, Nova Zelândia, a Micronésia, a Polinésia, lembra? A Melanésia. Essa parte maior dos continentes que a gente trabalhou, da Polinésia. Se vocês lembram de ter de assistido o filme Moana, lembra? O filme Moana se passa na Polinésia, que é aquele maior conjunto de ilhas que tem, que a gente viu na aula passada. Vai estar mais pro lado de cá, ó. Ok? Então, sempre tem algo interessante. A gente vai falar de mais alguns filmes depois aí. Vamos seguir adiante. Aqui, a gente vai falar um pouquinho da sociedade australiana. Então, vamos primeiro ver um mapa aqui, tá bom? Antes da gente falar do conteúdo aqui, vamos primeiro observar esse mapa. Esse mapa ele demonstra o seguinte. Esse mapa é de 2007. Por que ele está demonstrando 2007? Porque muitas vezes esses dados eles não estão tão atualizados, né? Até porque contagem, censo, geralmente é feito de tempo em tempo. Então vamos lá. A gente vai fazer o seguinte. Segundo a legenda, do verde para esse rosa choque aqui, né? O rosa choque tem a maior população, maior concentração de população. E o verde é o que tem a menor. Então o que acontece? O verde aqui, olha o tamanho dessa região verde aqui, ó. Nessa região aqui, você vai ter menos de 1 habitante por quilômetro quadrado.
Se a gente for para a área laranja aqui, ó, você vai ter de 1 a 10 habitantes por quilômetro quadrado. E se a gente pegar essa parte laranja, é a mais ocupada, ó, tá vendo? Ela vai de 10,1 até 50 pessoas por quilômetro quadrado, que a gente chama de densidade demográfica, tá bom? É bem diferente aí de alguns outros países que vão ter um número de habitantes muito maior por metro quadrado. Então, olha só, a Austrália tem aí, ó, uma numeração em que a gente tem mais de 25 milhões de habitantes. Só para a gente fazer um comparativo, o Brasil tem hoje mais de 200 milhões de habitantes. Então, olha como a gente consegue ter uma ideia mais ou menos de como funciona isso. Mais de 200 milhões de habitantes tem o Brasil. Na Austrália, a gente tem aqui 25, um pouquinho mais de 25, quase 26 aí, né? 25,5 habitantes aí, milhões de habitantes. Então, para a gente fazer esse comparativo. Continuando aqui nessa parte do texto, ó, ele não é um país populoso. Quando a gente fala populoso, quer dizer que ele não é muito ocupado. Ou seja, você vai ter uma grande área aqui, ó, que vai ter poucos habitantes por quilômetro quadrado. Por quê? Isso tem muito a ver com o clima da região que a gente viu na aula passada. Tem climas muito desérticos nessa região também, que não vão estar sendo ocupados. Então a população vai estar nas áreas mais interessantes e com características melhores de clima, tá bom? Ó, que vão ser essas aqui. Se a gente parar para pensar aqui, a Austrália possui uma das menores densidades demográficas do mundo. A gente chega a ter uma média, né? A gente pegar os 3 pontos aí, a média de 3 habitantes por quilômetro quadrado, que é bem baixa, tá bom? Isso, então, como a gente já colocou aqui, tem a ver com muito com a condição climática desses locais. A sociedade australiana hoje, ela é predominantemente urbana. Significa dizer o quê? Que a maior parte da população vive nas cidades, nos centros urbanos. Então, se eu pegar 100% da população, o total, 89,3, que está aqui, ó, 89,3 vão estar nas áreas urbanas. O restante vai estar em áreas mais rurais. Então, a gente vai perceber aí que a maior parte da população está na faixa litorânea. Como a gente viu na imagem anterior, vou até voltar aqui um pouquinho, ó. Opa, voltando, ó, tá vendo? Parte litorânea, a maior parte da população aqui, ó, que tá nesse rosa-choque, vai estar na parte litorânea, tá vendo? A maior parte da população na parte litorânea. Vamos adiantar de novo aqui. Você vai ter aqui as principais populações vão estar nas cidades de Sydney, Melbourne, Brisbane, Perth, Adelaide, Newcastle, Wollongong e Canberra. As condições de vida do país em geral são muito boas. Então vamos pensar o seguinte, vamos falar de IDH. O IDH é o Índice de Desenvolvimento Humano. E ele é calculado da seguinte forma, com 3 elementos básicos aqui. A gente tem a renda per capita, ou seja, quanto que cada um ganha de din-din por cabeça, entendeu? Por exemplo, se eu pegar o Brasil, a renda per capita parece que é alta, porque uma minoria ganha tanto mais tanto, que a gente vai dividir por habitantes. A gente pega quanto todo mundo ganha, soma o dinheiro de todo mundo e divide por todo mundo. Se todo mundo ganha pouco, vai ser pouco. Se todo mundo ganha muito, vai ser muito. Mas se tiver uma minoria que ganha demais, né, e uma maioria que ganha pouco, vai parecer que todo mundo ganha bem na hora de dividir, entendeu? Mas o IDH lá é calculado, essa renda per capita é bem mais igualitária do que aqui no Brasil. Um outro ponto também que a gente calcula é a educação. Ou seja, quando eu falo educação, eu estou tentando ligar para vocês a ideia de tempo de escola. Ou seja, nos países mais desenvolvidos, as pessoas estudam muito mais tempo. Então elas vão fazer, né, o seu ensino médio, vão fazer uma graduação, uma pós. Quanto mais tempo de estudo, mais influencia nesse IDH. Então, o IDH da Austrália e dos países de primeiro mundo vão ter um tempo de educação maior e vai influenciar nesse dado também. E um terceiro elemento vai ser a expectativa de vida. Quanto mais as pessoas vivem, quer dizer que o nível de saúde é melhor, a condição de vida é melhor. Então, nos países mais desenvolvidos, esse fator vai influenciar na conta. Se eu pegar aqui todo o IDH, ele costuma ir de 0 a 1.
tá bom? O Brasil tá ali perto do 0,8, tá bom? Passa um pouquinho, às vezes volta, nesse momento deve estar voltando, né? Pelas questões políticas. Mas todos os países assim mais desenvolvidos estão acima de 9. Né? Se a gente pegar aqui a Austrália, ó, no dado de 2018, ela estava em terceiro lugar no mundo com o melhor IDH, 0,939. Olha que característica boa. Tanto que as pessoas, muitos dos brasileiros querem ir para lá, como pessoas de outros países. Eu já tive alunos que saíram daqui do Brasil e caminharam, né, saíram com suas famílias para morar lá, porque tem muitas condições de vida melhores e ofertas de emprego bem legais também na região. A gente vai ver isso aí. Então, assim, é um lugar bem atrativo. Muita gente está indo para lá. A gente vai falar sobre essa população um pouquinho mais à frente. Então, vamos lá. Aqui tem um mapa que a gente vai ver ele um pouquinho mais à frente, demonstrando de forma mais interessante. Olha só, aqui são as regiões, tá vendo? São as regiões da nossa Austrália, tá vendo? Aqui, se a gente for contar, vem 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Mas na verdade isso aqui não vai contar. Eu vou mostrar isso aqui porque tá colorido, tá com uma imagem mais interessante, mas lá na frente a gente vai ver isso de uma maneira mais clara, com o nome, porque aqui tá em inglês, né? Eu vou facilitar a vida de vocês. Então vamos lá. A sociedade australiana, em sua maioria, é de origem europeia. Por quê? Porque a Austrália foi uma colônia, igual ao Brasil, uma colônia de exploração. Da mesma maneira que aqui os indígenas foram muito exterminados, ou trouxeram doenças e acabaram com os indígenas aqui, e eles hoje têm que ficar brigando por direitos, na Austrália aconteceu a mesma coisa. Na verdade, se a gente parar para pensar, a maior parte da população da Austrália começou como? Ela era uma colônia inglesa. E quem era mandado para a Austrália eram bandidos, criminosos, era uma área penal, uma colônia penal. De lá para cá, historicamente, foi mudando. Outras pessoas foram morando lá. E hoje tem características tão boas. E olha, começou com uma colônia penal. Significa que tudo pode mudar quando se tem interesse. Então, ó, a maioria da população é de origem europeia, já que descende de colonizadores ingleses. Cerca de 27% da população, ou seja, de toda a população, 100%, 27% nasceu em outro país. Foi gente que saiu de outros países e foi morar lá, principalmente da Europa. Aqui a gente tem uma ideia mais ou menos de como funciona. Ó. A região, a imagem que eu falei para vocês é essa aqui. Ó. Austrália Ocidental é uma região. Você vai ter a Austrália do Sul, que é uma outra região. Você vai ter Queensland, que é uma outra região. Nova Gales e Vitória. E aqui no fundo, ó, separadamente, Tasmânia. Entendeu? Então a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 regiões. Só que essa aqui, ó, ela não é considerada região, é um território. Entendeu? É apenas um território, não é uma área administrativa. Ok? Se a gente olhar aqui do lado, nós vamos ver vários desses países de pessoas que vieram de fora para poder formar essa população. Então a gente tem aqui gente que é da própria Austrália, né? Que são originários, nasceram de lá. Então a gente vai ter a maior parte aqui. E a gente vai ter gente do Reino Unido, da Nova Zelândia, da Itália, do Vietnã, da Grécia, da China, da Alemanha, de Portugal. Olha só quanta gente de fora vem morar nessa região, tá bom? Tirando de outros países que não tem uma quantidade tão grande. Tem brasileiros que moram lá também. Aqui a gente vai ver um pouquinho de algumas populações que nós temos aí, como por exemplo os aborígenes, que seria como os indígenas aqui. Né? Os aborígenes que moravam aí na Austrália, eles foram massacrados e exterminados. Muito porque tentaram resistir, né? Como os indígenas aqui, alguns tentaram resistir. Outros morreram por questão da doença, porque eles não tinham anticorpos para as doenças que vinham lá da Europa, daquele mundo desenvolvido. Então, o primeiro contato que eles tiveram com um branco, seria branco, homem branco para eles, né? Um europeu, essas doenças, né? Eles não tinham um corpo preparado para isso. Então, muitos deles morreram com essas doenças trazidas pelo europeu. Muitos desses povos foram expulsos, tá bom? Para poder os europeus fazerem práticas agropecuárias e também exploração mineral, no caso do ouro, que era mais importante nessa região, tá bom? Aqui a gente tem algumas imagens interessantes desses povos aborígenes.
aqui, que acontece? Antes dessa colonização, nós tínhamos de 500 mil a 700 mil aborígenes. Desse total, que é 100%, hoje a gente tem 1% só. Pra você ver como eles foram quase totalmente exterminados. Mas ainda prevalece um pouquinho, né, ainda se mantém um pouquinho dessa cultura, né, que a gente vai falar um pouquinho mais adiante. Então olha só, eles correspondem hoje a 1% da população australiana. Alguns vivem em algumas aldeias no deserto, outros moram em bairros periféricos da grande cidade, né, ali na periferia, na área mais pobre. E a maioria não consegue nem emprego formal, ainda recebe auxílio do governo. E nem recebe auxílio do governo. Então olha só, eles vivem muitas vezes à margem da sociedade, né, abandonados. Por isso que a gente vai ter alguns movimentos de melhora de condições desses povos aí. É interessante a gente ver aí, da cultura deles, que eles têm algumas coisas muito legais. Tem um videozinho que mostra, que eu vou passar aqui para vocês agora, algumas coisas interessantes desse povo. Por exemplo, eles usam parte da vegetação, tem um tipo de vegetação que eles usam, que eles fazem de colírio. Eles pegam aquela folha, espremem e põem no olho, e ela serve como um colírio para vista, não tem? A gente não tem que comprar um remédio hoje para colocar um colírio nos olhos. Pois é, eles fazem isso de forma natural com uma folha, né? E tem a mesma eficácia. Uma outra coisa interessante também que a gente tem é sabonete. Eles vão lavar a mão com sabonete. Tem um tipo de vegetação ali que eles usam, que eles descobriram, que é uma folha. Quando você pega a folha, joga água e espreme na mão assim, ela vira um sabão e lava a mão. Olha que interessante. Você consegue fazer a espuma de sabão com uma folha. Coisas que eles descobriram ali com o desenvolvimento da vida deles, da história deles. Eles também têm como característica comer formiga. Comer formiga. Você já comeu formiga? Tenho certeza que sim. Quando você toma aquele cafezinho assim, ó, gostoso. Aí quando você pensa que não, você sente um negócio na boca, você mastiga, sente um gostinho de limão, sabe? Aquele gostinho de limão é o gosto da formiga. Eles comem a formiga mesmo, pegam e mastigam a formiga. Ela tem um gostinho meio azedinho, como se fosse limão. Eu sei que você já sentiu isso. Pode falar a verdade aí. Uma outra característica também, eles comem carne de tartaruga. Carne de tartaruga. É comum para eles comerem. Cada cultura tem sua característica. Enquanto a gente tenta proteger aqui, porque a maioria já foi destruída, né? Lá eles comem a tartaruga, mas é uma característica, né? Igual aqui tem gente que come tatu, come, né, várias outras coisas. Então, são coisas culturais. O governo australiano, ele tem desenvolvido aí, que a gente vai ver até no final algo sobre isso, desenvolvido algumas políticas anti-discriminação, porque eles são bem discriminados, não recebem muita ajuda, para tentar preservar um pouquinho dessa população, dessa cultura deles. Então, são poucos os aborígenes que ainda restam, que tem algumas características bem interessantes desses povos, e ainda pouco dessas tradições ainda estão preservadas. Então, tem feito alguns movimentos para tentar preservar essas origens desses povos. Economia. No país, aí, na parte da Austrália, você vai ter aí algumas características importantes na economia de destaque. Então você vai ter a agropecuária, né, que é a agricultura e a pecuária, ou seja, plantação de alimentos, né, de frutas, né, e também pecuária. Pecuária tem a ver com produção de criação de animais, então agropecuária. Você vai ter também extração mineral, a produção industrial, voltado para setores de base, como por exemplo aqui, automobilístico, siderúrgico, petroquímico, químico, naval, cimento, papel, equipamentos elétricos, aeronáutico e têxtil, né? Têxtil tem a ver com produção produção de pano, né? No caso, roupas, né? Vamos ser mais específicos, né? Para roupa, tecidos em geral. E de bens de consumo. O que seria o bem de consumo? Bem de consumo é aquilo que a população consome. Por exemplo, eletrodoméstico. Então vão produzir eletrodoméstico que as pessoas vão comprar para o seu dia a dia. Roupa, bem de consumo. As pessoas consomem roupa, consomem eletrodomésticos, então são bens de consumo. São importantes para a economia.
Vamos ver mais alguma coisa aqui, ó. Aqui tem um mapa mostrando isso. Então, a gente vai ver aqui algumas coisas importantes, ó. Essa parte que tá mais aqui com esse rosa choque aqui, ó, tá vendo? Nesses pontos. Rosa choque. Aqui, rosa choque, aqui, ó, tá vendo? Esses pontos aqui, eles são o seguinte, são região industrial. Então, tudo que você está vendo aqui mais rosinha são áreas de produção industrial, que é a indústria em destaque aqui nessas regiões. E a gente vai ter alguns polos de alta tecnologia, que estão com essa sigla aqui, ó. Tá vendo? Dentre os polos de alta tecnologia, a gente vai ter aqui, ó, Brisbane, tá vendo? E vai ter Melbourne também aqui, ó. São duas partes que a gente vai ter de mais destaque. Agora, de maneira geral, você vai ter aqui, ó, agricultura de cana-de-açúcar, de trigo, criação bovina, ovina, vai ter áreas de floresta, área cultivada, você vai ter carvão, urânio, petróleo, gás natural, central térmica, que é energia pelo calor, central hidrelétrica, que é energia pela água, você vai ter minério de ferro, manganês, níquel, cobre, chumbo e zinco, você vai ter ouro, prata, bauxita que se faz do alumínio, diamante, né? E dentre aquilo que a gente já comentou. Vamos seguir adiante. A Nova Zelândia. A Nova Zelândia é o seguinte, ela tem duas partes. Tem essa parte aqui, são ilhas maiores, né, do norte, mais ao norte aqui. E essa ilha maior mais ao sul, além dessas ilhazinhas menores aqui, tá vendo? Então, olha só. É um arquipélago localizado a sudeste da Austrália, como se a Austrália estivesse aqui. E ela estivesse aqui, né, a sudeste, né, nessa direção, nesse sentido. A Ilha do Norte, né, que é essa aqui, e tem a Ilha do Sul, Ilhas do Sul, que são essa maior e essas menores aqui. Com a população aí tem quase 5 milhões de habitantes. Então, população 4,795, são quase 5 milhões de habitantes. Esse dado é de 2017, pode ter aumentado um pouco, até diminuído, dependendo da situação. Ela vai se concentrar principalmente nessa ilha ao norte aqui, ó. A maior parte da população vai estar aqui, nessa ilha mais ao norte, tá? E menor população nessas outras ilhas mais abaixo. Vamos seguir adiante, gente. Acabar isso logo. Sociedade e economia, lá da Nova Zelândia. Então, olha só. A sociedade ela é principalmente urbana, tá bom? A população se dedica à atividade terciária. O que é uma atividade terciária? Significa prestação de serviço. O que é prestar serviço? Vamos supor que seu computador quebrou, seu celular quebrou. Você vai lá numa loja que conserta seu celular ou seu computador. Então aquela loja te presta um serviço. Vamos supor que você precisa de internet. Na sua casa um telefone. Existe uma empresa que vai te dar TV a cabo e internet. Essa empresa te presta um serviço de telefonia. Te presta um serviço de internet, entendeu? Então é uma empresa que te presta um serviço. Setor terciário. O comércio. Ele tem uma loja lá que vai vender roupa. Então ele te presta o serviço de ter um local onde você vai escolher a roupa, experimentar e comprar. Entendeu? Então, setor terciário. A atividade industrial também está bem, tem destaque nessa região, e a agropecuária também. Destaque para a indústria de alimentos e têxteis, né? De tecidos. Embora o setor siderúrgico também, metalúrgico, tenha um destaque nessa região também, tá bom? Nesse país, da Nova Zelândia. Aqui, Sociedade e Economia da Nova Zelândia. Esse aqui é um dado de 2007, tá bom? A gente vai ver aqui alguns destaques. A gente vai ver aqui, ó, as áreas mais rosadas aqui são regiões montanhosas, ó, áreas de alta altitude, de maior altitude, ó. Tá vendo? Você vai ter pastagens, que é esse verde mais clarinho. Vai ter esse verde mais, né, mais intenso aqui, florestas. E nas outras áreas aqui você vai ter alguns destaques de outras coisas. Então você vai ter aqui criação bovina, ovina, produção de cereais, indústria de bebidas. Você vai ter indústria química, indústria de papel, carne, laticínio, fruta. Então você vai ter uma infinidade aqui, indústria têxtil, então cimento,
Então tem uma infinidade, você tem uma produção de infinidade de coisas aqui. É como o Brasil também tem uma produção de infinidade de coisas. Isso é interessante porque, por exemplo, a indústria de uma outra empresa queira vir para o Brasil, né, ela vai encontrar aqui um mercado diversificado, entendeu? Então, para lá também é a mesma coisa. Uma outra indústria ou alguém que querer investir no lugar, no caso aqui da Nova Zelândia, vai encontrar um mercado bem diversificado também. Então, isso é interessante. Então, nós temos aqui, ó, a agricultura, principalmente cevada, trigo, milho, kiwi, maçã, pera, legumes e frutas. A pecuária, você vai ter criação de ovinos, de bovinos, e isso com técnicas modernas, ou seja, para aumentar essa produtividade deles. Então eles vão ter, por exemplo, seleção genética, para ver aqueles animais que têm mais características mais desenvolvidas para poder reproduzir. Então eles têm todo um trabalho técnico para aumentar essa produtividade e a qualidade desse rebanho. Aqui nós temos na Nova Zelândia também outras características aqui, algumas imagens bem interessantes, tá bom? Porque como ela foi muito colonizada, nós temos aqui uma maioria britânica, né? Mas nós tínhamos povos nativos. Aqui viviam os maores, tá bom? Que são essas populações aqui. E os maores, eles apresentam hoje menos de 15% da população, ou seja, boa parte foi dizimada também, como os aborígenes foram também na parte da Austrália. Entre as décadas de 60 e 70, foram vários conflitos entre eles e os colonizadores, naturalmente, que resultaram em mortes, né, desses maores. Então, ao longo do século XX, esse povo foi bastante reduzido. Vou falar aqui dos maores, é interessante que a gente falar aqui, que é o seguinte. Aqui é uma imagem dessa região, tá bom? Bem bonito, olha que interessante isso. Queenstown, uma imagem bem bonita, olha, um mar com montanha, com o oceano em volta, muito linda essa imagem. Aqui já falar um pouquinho sobre algumas características da cultura maori, né? No caso, a dança. Essa dança é uma dança que eles usam tribal, que é para intimidar o inimigo. Então eles dançam, batem o pé com força, batem o peito, né? Batem nas pernas e fazem essas caretas que a ideia é intimidar o inimigo. A gente vê um pouquinho disso em alguns filmes também que demonstram as características da região, que não é só na Nova Zelândia, pode ter em outras ilhas também, tá? Você vai ter aí, por exemplo, tem um ator que vocês devem ter visto, para quem viu o filme Aquaman, aquele ator que faz o Aquaman, calma meninas, não precisa ficar aí felizes da vida, ai meu Deus, ele é lindo, maravilhoso, calma, relaxa, calma, né? Menos fogo, calma. Antes dele fazer assim, muitos dos filmes, ele fez testes. Num desses testes, para ele passar, ele usou essa dança maori para chamar a atenção. E ele conseguiu chamar a atenção e conseguiu papéis inicialmente dessa forma, né? Aí tem um vídeo que vocês procurarem na internet, vão achar ele fazendo esse teste dessa dança maori. Uma outra pessoa bem conhecida também é o Dwayne Johnson, também chamado de The Rock. É o mesmo, aquele careca que faz Jumanji, nova versão do filme Jumanji, que agora tem um e o 2 agora, né? O The Rock, ele é um cara bem forte, né? Porque ele era jogador de futebol, né? Ele é chamado The Rock, a rocha, porque ele é um cara bem forte, tipo eu, assim, musculosão, sabe? Eu estou tipo The Rockinho aqui, né? Deixa pra lá. Então, olha só, olha que interessante. O The Rock, que é um ator que tem feito vários filmes, tem um dos filmes que vocês devem conhecer, que é o Velozes e Furiosos, o último agora, Hobbs e Shaw. Nele tem uma cena que eles vão para uma ilha dessa região e lá eles ficam esperando o inimigo. E aí eles começam, sem camisa, com aquelas tatuagens maores, né, a bater no corpo para intimidar o inimigo. É bem interessante também para quem não viu o filme, quando vir vai lembrar dessa cena, que é uma dança maori também, tá bom? Vamos seguir aqui. Aqui nós temos o turismo como uma coisa muito importante. Então, como são áreas vulcânicas também, você vai ter geysers, que são áreas em que tem uma alta temperatura. Então, há uma pressão, igual a panela de pressão, sabe? Só que vindo da terra. Então, você vai ter o vapor de água saindo, que é bem interessante. E as pessoas vão visitar essa região aqui, que é bem bonita. A gente tem também essa região chamada Milford Sound,
onde vocês têm os fiordes. Fiord é um tipo de relevo que é montanhoso e que está à beira do oceano, né, ou dos mares, tá vendo? Você tem o oceano aqui e de cara já vem a montanha. Então você não tem aquela parte mais plana, mais baixa, né? Vem direto a montanha já colada no oceano. A gente chama esse tipo de relevo de fiord. Também é bem bonito, a galera faz a visitação, muito legal também para tirar foto. Chique, no último. Aqui é o Tangariro, porque tem muitas áreas vulcânicas. Então, essa área do centro do vulcão, que a gente já até viu a aula passada, né, ficam poças, como se fossem pequenos lagos. E eles ganham cores, né, lindas. Olha esse verde, que bonito, tá vendo? É um verde bem bonito aqui. Aqui mais um azul. Então, formam lagos muito bonitos. O pessoal vai lá para fazer turismo mesmo. Lembrando que o turismo agora, por conta da pandemia, não tem, né, sido tão feito, né, não só lá, mas em qualquer lugar do planeta, mas o turismo, né, é muito importante para o comércio local também. Aqui a gente vai ver um pouquinho, para a gente finalizar nossa aula, uma informação que saiu no ano passado, né, em junho do ano passado, na metade do ano passado, que é o seguinte: a Austrália anuncia um referendo sobre direitos dos povos indígenas. Você vê como é importante a questão indígena lá. Então eles vão fazer um referendo, ou seja, uma consulta à sociedade sobre a questão dos direitos dos povos indígenas, que eles já viviam lá, e em países de primeiro mundo eles levam isso em consideração. Aqui não, né? Aqui no Brasil, infelizmente, mesmo tendo grupos tentando, né, dar mais direitos aos povos indígenas, tem gente brigando para tomar os terrenos deles, os territórios, né, destruir a vegetação, né? Nesses países mais desenvolvidos, eles tentam ter movimentos para ajudar esses povos. Então aconteceu esse movimento aqui já no ano passado e tem se desenvolvido, né, para poder dar mais direitos aos povos indígenas. E aí acaba a nossa aulinha, gente. Deixo um abraço para vocês. Façam uma boa atividade, tá? E até mais. Forte abraço.